Se você gosta de uma conversa com oráculos, esse canal é para você. E essa leitura é continuação de uma leitura que eu apresentei no Instagram, no TikTok e no Shorts, que deu super certo. Foi a leitura que eu tive a maior audiência. Eu já começo aqui agradecendo quem participou, dando like, visualizando lá no Insta. Foram mais de 13 mil visualizações. Foi a primeira vez que isso me aconteceu e eu fiquei muito feliz. E o vídeo era o seguinte: quais são as energias que estão vindo no seu campo nesse período entre os eclipses, né? O eclipse de 25 de outubro e o de 8 de novembro, eclipse solar e eclipse lunar. E a gente teve 3 respostas que estão aqui, tá? Então tem a energia que está vindo, na primeira opção, mudança, o conselho, equilíbrio, espiritualidade e realidade. A segunda opção, autoridade, e o conselho, renda-se ao poder divino. A terceira opção, Gaia, e o conselho, veja as coisas numa perspectiva mais ampla. Agora a gente vai fazer o detalhamento dessas leituras aqui no YouTube. E qual foi a ideia que eu tive? Usar o mesmo baralho que é o do White em 3 versões. A versão original, uma versão que foi apresentada recentemente que chama o tarô do antes e o tarô do depois. O que é isso? Todos estão baseados nas figuras do tarô do White. Só que você tem a energia do antes, como é que a situação estava antes, como é que a situação fica depois e como é que é no baralho do White o original. Então, o que eu pensei? Como é que estava a situação antes da energia desse período entre eclipses acontecer? O que aconteceu com essa situação, com a presença dessa energia que está no período entre os eclipses e como é que depois esse assunto se desdobra? E aí, se a gente precisar de alguma coisa, uma complementação, quiser mais detalhes de alguma leitura específica, aí a gente abre um outro baralho de tarô que a gente pega na hora, vamos ver como é que vai ser a vibe da leitura, para ter mais detalhes se for necessário. Então, se você chegou aqui agora, as opções são essas. A primeira energia que chega é de mudança e o conselho é para você equilibrar espiritualidade e realidade. A segunda é a energia de autoridade, o conselho é render-se ao poder divino. E o terceiro, Gaia, com o conselho, veja as coisas de uma perspectiva mais ampla. Lembrando que Gaia é a representação da Terra vista como um sistema vivo. A gente fazendo parte de um sistema vivo, como as nossas células fazem parte do nosso sistema corpo-mente. Bom, então você pode escolher suas opções usando a sua intuição, pensando em temas, relacionamentos, situações, associando leituras. O tempo inicial de cada leitura vai estar, como sempre, na descrição do vídeo. E eu começo agora com a primeira opção, ok? Então, se você escolheu a primeira leitura, número 12, que é a soma 3, né? O tema mudança, e a carta diz que a frequência da mudança dá o suporte ou habilidade de, com graciosidade, se movimentar durante as mudanças, tanto no aspecto interno quanto externo, de forma a podermos apreciar a doce saída do que é velho e o doce nascimento do que é novo. E aí o conselho para isso é equilibrando espiritualidade e realidade, né? Quer dizer, usando a sua intuição, a sua capacidade de fé, de aceitação e também tendo atitudes práticas, né? Agora vamos tirar 2 cartas de cada baralho e ver um panorama. Então, assim, na situação que a opção 1 está tratando, o que era a energia ou a situação antes da energia do eclipse chegar?
como ficou esse relacionamento, tema ou situação, assim que a energia impactou o seu campo. A energia do eclipse que vai fazendo um eixo de 25 de outubro a 8 de novembro. E por fim, que desdobramentos teremos depois do impacto da energia do eclipse nessa situação, relacionamento ou tema na sua vida? Vamos ver? Então, um cavaleiro de ouros e um 7 de copas. Saiu carta extra no momento presente. Um 9 de ouros, um pajem de paus e um 6 de copas. Vamos fazer assim, que aí a gente vê todas, né? Isso. E por fim, o tarô do depois, olha, de novo 9 de ouros, opa, e o pajem de copas. Antes da energia do eclipse, você estava numa energia meio de estagnação, estava num processo lento, com dificuldade de fazer uma escolha, com uma dificuldade de entender com clareza a questão da realidade e da fantasia, o que combina muito bem com o pedido aqui, o conselho de equilibrar a espiritualidade e realidade. Então, você estava numa movimentação lenta nas questões práticas e concretas, porque havia uma estagnação gerada por uma dificuldade de análise do que era possível, de que escolha realmente você tinha, até que ponto você estava se deixando levar por fantasias que não deixavam com que você enxergasse com clareza a realidade. E como é que a energia do eclipse impacta essa situação? Primeiro, que você começa a ter uma visão mais clara do que são os seus recursos com um 9 de ouros. O que são os seus recursos, o que são suas habilidades, o que está ao seu alcance como recurso, ferramenta, possibilidade para você usar nas situações. E isso também favorece que você tenha uma visão mais clara, menos fantasiosa, do que te move, dos seus propósitos, e te dá uma assertividade para expressar isso de uma forma concreta. Ou seja, com a energia dos eclipses, o que acontece é que traz uma clareza, uma objetividade para você com relação a seus propósitos, seus desejos, a sua essência. E com isso você, no mundo prático, se conscientiza dos seus recursos, de como você pode agir. Há também, vem com essa energia do eclipse para você, é como se um anjo da guarda, é como se a espiritualidade, é como se o universo favorecesse, te trouxesse de presente uma situação que te traz alegria, uma realização de um desejo, entendeu? O que antes estava confuso, se organiza e clareia. E qual é o desdobramento disso? Você efetivamente, depois de se conscientizar dos seus recursos, seus talentos, suas possibilidades, sua margem de manobra, você realmente, efetivamente usa isso de forma concreta. Entendeu? E isso promove na sua vida emocional um ajuste muito grande. O alinhamento que antes era uma coisa interna, que te liga à sua verdade, ao seu propósito, reflete num alinhamento da sua vida emocional. Você saindo de situações, de circunstâncias, nos seus relacionamentos,
na sua vida afetiva que não estavam compatíveis com a sua essência. Então acontece aqui um grande alinhamento, porque você se desfaz de uma visão equivocada para uma capacidade de análise mais real, mais ligada à realidade, e você parte para a ação. Você faz uso disso, promovendo na sua vida mudanças que vão te alinhar, vão promover mais equilíbrio, mais sintonia com seus propósitos. O que mais a gente pode falar, saber, trazer de informação para você nessa situação? Bom, eu diria que se confirma aqui que você sai de uma situação de estagnação, inclusive de uma prisão mental, de uma situação ilusória de uma prisão mental, aonde você alimenta crenças negativas em relação a você, depreciativas, pessimistas, com muita angústia. E isso é ceifado. A energia do eclipse limpa isso, tira isso de você e traz para você uma virada muito grande que favorece com que você se comprometa com os seus desejos e propósitos, favorece uma situação que te traz alegria de viver e pode, inclusive para algumas pessoas, favorecer uma virada na área das emoções, nos relacionamentos afetivos, favorecendo novas uniões, novas parcerias. Também não precisa ser só no lado afetivo, parcerias estão favorecidas. E pode ser, inclusive, um comprometimento maior seu com os seus desejos, com as suas vontades. Essa virada, essa mudança de página que acontece, ela te bota num rumo muito mais positivo, numa energia, com mais energia para você realizar, comemorar, valorizar a vida que você tem, quem você é, o que você faz, a maneira como você se relaciona com as pessoas. É essa leitura. Se você gostou dessa leitura, deixa um like nesse vídeo, se inscreve para a gente se encontrar em outras leituras, tá bom? Para quem escolheu a segunda opção, a carta de número 10, autoridade, a frequência da autoridade nos lembra que a verdadeira autoridade é o poder direcionado, realizador e, ao mesmo tempo, receptivo, sábio e amoroso. O conselho: renda-se ao poder divino. E vamos ver agora com os 3 tarôs. Nesse relacionamento, tema ou situação, como é que estava a energia antes de ser impactada pela energia que está nos eclipses durante o período de 25 de outubro a 8 de novembro. Então, vamos ver o antes. E como é que fica esse tema, relacionamento ou situação, depois de impactado pelas energias que fazem parte desse eixo de eclipse que acontece de 25 de outubro a 8 de novembro? E qual é o desdobramento nesse tema, situação ou relacionamento, depois de ter sido impactado pela energia que está envolvida nesse eixo dos eclipses de 25 de outubro a 8 de novembro? Vamos ver? 4 de paus, rei
de espadas, 4 de copas, o imperador, 6 de copas, a sacerdotisa. Antes do primeiro eclipse, antes dessa energia dos eclipses atingirem o seu campo energético, o que a gente vê é que havia uma expectativa de um aumento de poder, um aumento de autoridade, talvez ligada a uma atividade que envolva comunicação, análise. De qualquer forma, havia uma expectativa de aumento de poder em alguma situação, e a expectativa é que esse poder trouxesse agilidade, flexibilidade, uma espécie de uma expansão. No entanto, com a energia do eclipse, o que foi oferecido, uma situação que não está sendo valorizada, que em vez de trazer a flexibilidade que havia expectativa, o que na verdade veio foi um engessamento. Então, o que parecia que ia trazer uma certa liberdade, trouxe na verdade talvez uma situação, a autoridade se concretiza, realmente se concretiza, mas de uma forma pesada, sem a leveza, a liberdade que era a expectativa de se ter. Então, com a energia do eclipse, o que veio foi, na verdade, não foi autonomia, foi o peso da responsabilidade. E aquela energia de expectativa, ansiosa, de comemorar uma coisa eufórica, vamos dizer assim, tornou-se uma sensação de estagnação, uma sensação de tédio, de cumprimento de obrigações, de protocolos, diferente do que era a expectativa. Como é que isso se desdobra no futuro? Ainda não está muito claro. Não tem muita clareza aqui, porque a gente tem como última carta a sacerdotisa. E a sacerdotisa sempre fala de um aspecto misterioso, um aspecto que não está disponibilizado. Tendo uma sacerdotisa no fim da leitura, eu te diria que ainda não fica muito claro como isso vai se desdobrar, mas uma coisa já é possível falar. Essa situação, ela vai se desdobrar de uma forma que você vai deixar para trás ideias, conceitos, situações ou pessoas que você julgava que fossem te trazer uma felicidade que não te trouxeram. Então, ou você vai passando por essa situação, ver de outra perspectiva a realidade e entender que algumas coisas eram ilusórias, ou você vai, ao concretizar o que você concretizou durante o eclipse, satisfazer uma demanda sua e partir para outros horizontes, para outra empreitada. Fato é que você vai mudar a maneira de sentir seus sentimentos em relação a essa situação que começou com uma expectativa tão grande, principalmente de aumento de poder, de autonomia, de liberdade, de comunicação, que durante o eclipse se apresentou com uma coisa pesada, que não satisfez os seus desejos, e o que parecia uma ampliação de autonomia e liberdade se apresentou como um aumento de responsabilidades. E, por fim, esse processo, como desdobramento, traz o abandono de um desejo, ou a satisfação a libertação de um desejo, e você se vê livre para caminhar
por alguma coisa que por enquanto não está revelado. Então vamos ver o que mais a gente pode falar sobre essa situação. Carta que se repete, tá? Tinha uma expectativa, uma comemoração até eufórica antes da hora que sofre uma guinada, tá? Então aquela alegria que você estava sentindo na expectativa da concretização desse aumento de poder acaba, tá? Acaba. Mas isso é uma fase transitória. A frustração que isso pode estar dando, a falta de satisfação, de alegria que você achou que isso ia dar e que não se concretizou, isso vai ter cura. Isso não vai ficar assim, tá? Isso é um processo de ajuste que aumenta a sua capacidade de análise, que leva você a dar valor a outras coisas, mas de novo, nós temos no final da leitura uma carta que não esclarece ainda, não está disponibilizado para você esclarecer que rumo as coisas vão tomar. Me parece que é importante que você tenha fé no processo. Por isso esse convite, esse aconselhamento de você se render ao poder divino. Nós estamos falando aqui de autoridade, tanto como ela se manifesta na sua circunstância, mas também de uma maneira mais etérea, através da sabedoria da vida. Você tem aqui arcanos maiores, como a estrela, julgamento, a roda da fortuna, a morte. Então, o eixo da mudança, ele está todo calcado em arcanos maiores. É a hora que a vida conversa com a gente. Então, reconhecer essa autoridade também. Reconhecer que existe esse diálogo na vida, né? Passando por uma experiência dessa, na expectativa grande de ganhar alguma coisa que se concretiza de uma forma totalmente fora do que é esperado, fazendo com que você abandone uma ilusão e passe aí atrás do que realmente importa, dando valor a outras coisas. Aonde isso vai dar ainda não está disponibilizado. Mas faz o seguinte, se você ainda não conhecia o canal, se inscreve e ativa o sininho, que nas próximas leituras, com certeza, essa informação acaba ficando mais clara, se elucidando para você. Então, se você gostou dessa leitura, deixa um like. E como eu te disse, se não era inscrito, se inscreve, ativa o sininho que a gente se encontra. E para quem escolheu Gaia, o número 28, que finaliza em 1, né? A frequência de Gaia nos lembra que estamos infinitamente conectados uns aos outros. Da mesma forma que estamos à grande mãe que é Gaia, ao universo que nos deu nos deu luz, que nos deu o nascimento a todos. Então, veja as coisas de uma nova perspectiva. Vamos ver o que dizem os tarôs, né, de White. Primeiro, como é que estava essa situação, tema ou relacionamento antes de ser impactado pela energia que envolve os eclipses de 25 e 8 de novembro. E como ficou essa situação, relacionamento ou tema na sua vida depois de que ter sido impactado pelas energias dos eclipses que acontecem entre 25 de outubro e 8 de novembro? E qual é o desdobramento dessa situação, relacionamento ou tema depois que foi impactado por essa energia entre eclipses? Eclipses de 25 de outubro a 8 de novembro. Vamos ver? Cinco de paus, 2 de paus,
Nossa, Rei de Paus, muita ação. O mundo. Ás de ouros. Rei de ouros 2 vezes, tá? A gente vê aqui uma continuidade. Todas as cartas, à exceção desse arcano maior, do naipe de paus. Mesmo a gente estando usando baralhos diferentes, nós temos 5 de paus, 2 de paus, Rei de paus, o mundo, Ás de paus, Rei de paus novamente. O que acontece? Essa energia do eclipse chega numa hora em que está se configurando um conflito, tá? Pode ser um conflito interno, mas pode ser um conflito com outras pessoas, mas há um movimento aqui com 2 de paus, se você olhar bem, nós estamos saindo de uma imagem onde você tem várias pessoas, diferentes posições, para uma pessoa que olha para o mundo, para Gaia, para a unidade, né? Então, há aqui uma questão que polariza, principalmente que nós temos os 2 bastões e a pessoa está entre essa polarização de ou a individualidade ou a unicidade. De alguma forma, em algum relacionamento, situação ou tema na sua vida, você estava entre esses 2 aspectos. Pois bem, o que acontece quando vem a energia do eclipse? Essa energia que vem nesse período de 25 de outubro a 8 de novembro. Você consegue conciliar resolver esse dilema, essa polarização. Você consegue unificar, conciliar, você consegue integrar. Tem um movimento aqui de integração, de resolução de alguma coisa. Esse processo de integração, ele ajuda com que você ganhe em maturidade, ganhe em autoridade, você se estabeleça, você passe a agir, você se conecte inclusive com os seus propósitos, sua criatividade, sua maneira de agir. Ela se transforma quando você resolve esse impasse. Então você está nesse dilema entre uma perspectiva e uma estratégia que leva a um olhar de união ou de individualização, e ao resolver esse impasse com a chegada dessa energia dos eclipses, você tem um ganho muito grande. E isso muda, o desdobramento é que a sua forma de agir daqui para frente muda totalmente e consolida essa sua autoridade, sua capacidade de liderança, sua criatividade, sua maneira de ser diferenciada das outras pessoas. Bem genérico, mas tem aqui informação, né? Vamos pegar um pouco mais de informação aqui. Fato é que você tem um crescimento grande, nós estamos falando de um crescimento grande e rápido. E como você tem muitas cartas de paus aqui, é importante que você tem equilíbrio, não seja uma pessoa impulsiva, porque a intolerância, a impulsividade, às vezes uma certa agressividade, ficam favorecidos com tanto ganho de autoridade e com as paixões, né? A forma apaixonada que o naipe de paus pode dar. Então, cuidado com esse aspecto também que pode estar excessivo. Ok, o que a gente tem para começo de conversa era um impasse, mas que você vai para o equilíbrio.
que te dá uma... Mais uma vez, nós estamos falando de uma situação onde você observou, você estava mais observando do que agindo. Tinha um clima aqui se formando, mas você estava ainda analisando, pesando prós e contras. E o que a energia do eclipse faz realmente é precipitar essa solução, impulsionar uma solução, aonde você se comporta de uma maneira muito generosa, muito doce, amorosa, muito conectada com os seus sentimentos. E você encerra uma fase em que você estava... É o fim de uma coisa, de uma fase onde você estava muito sobrecarregado. É o fim de uma ilusão que te levava a uma sobrecarga. É como, inclusive, você pudesse, nessa leitura, estar entendendo que exercer autoridade não é reter para si, é até saber delegar, não é se sobrecarregar, é saber conduzir, mas para isso você não tem que fazer tudo sozinho, sozinha. Então, depois que você equilibra esse exercício, inclusive da autoridade, você encerra uma maneira de levar uma situação onde você se desgastava muito, se sobrecarregava. E passa a trazer mais justiça, mais equilíbrio para os seus relacionamentos, usando de uma maneira mais adequada as suas circunstâncias e seus recursos. Essa é a leitura dos eclipses para você. Então, se você gostou dessa leitura, deixa um like. Se você ainda não conhecia esse canal, se inscreve, ativa o sininho para a gente continuar se encontrando em outras leituras. Até a próxima!